Acidente com a aeronave. Esse acidente ocorreu no dia 26/10/2022. Nós temos aqui um vídeo que mostra, que foi gravado por um passageiro, que mostra a situação real pela qual os passageiros estavam passando. Turbulência forte, o avião chacoalha, nós temos raios, trovões, situação de condições meteorológicas adversas. É sobre esta ocorrência que nós vamos conversar no nosso encontro de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é um grande prazer tê-los a bordo. Essa aeronave é uma aeronave do tipo 320, Airbus 320, com 48, né, passageiros a bordo, a data eu já disse, e aqui eu gostaria que você prestasse atenção, porque o voo era de Santiago do Chile até Assunção. Olha só que coisa interessante, porque nesse trajeto o piloto encontra condições meteorológicas adversas, mau tempo, e não vai para o seu destino no primeiro voo. Alterna, escolhe como aeroporto alternativa Foz do Iguaçu até que as condições meteorológicas melhorassem. Passa ali um período de tempo, por volta de 3 horas, e aí sim decola de Foz do Iguaçu, Brasil, em direção ao Paraguai. Esta pergunta que eu vou fazer, ela é muito importante para que nós possamos entender todo o resto da nossa explanação. Ora, se o piloto pousou em Foz do Iguaçu para evitar mau tempo, o que fez com que ele decolasse novamente e, mesmo assim, encontrou mau tempo? Essa pergunta, se bem respondida, pode se tornar a evidência, a pergunta de muitas respostas interessantes que nós vamos discorrer no nosso bate-papo de hoje, ok? Houve risco? A tripulação, os passageiros correram risco de um grave acidente? Só para alertar, na realidade, a aeronave pousou em emergência, com a aeronave severamente danificada, nós vamos mostrar isso, mas os passageiros e tripulação totalmente ilesos. Mas a pergunta é, Calazans, essa aeronave correu o risco de cair? Esta pergunta você terá condições de responder durante a nossa explanação. E a minha abordagem vai se valer das minhas qualificações como piloto comercial, que fui, perito aeronáutico, que sou hoje, e controlador de tráfego aéreo e especialista em direito aeronáutico. Os pontos que nós vamos abordar, eu vou aproveitar minha experiência com quase 40 anos na aviação e vou mostrar situações semelhantes pelas quais eu passei, principalmente como controlador de tráfego aéreo. E você vai ficar intrigado com as situações que eu vou aqui apresentar no nosso bate-papo de hoje. Falando um pouquinho sobre fatores contribuintes, responsáveis e casos análogos. Eu não gosto de falar de responsáveis, porque quando se fala de responsáveis, dá-se a intenção que nós já estamos procurando o culpado, e isso é muito preocupante. Então, eu prefiro falar sobre linhas de investigação. Quais serão as linhas de investigação que os investigadores vão seguir para que estas coisas sejam analisadas? E eu vou falar aqui sobre dois tipos de investigação, logo no final da nossa explanação, e a diferença entre os dois tipos de investigação realizada pelas autoridades investigativas com a finalidade de prevenção, e a outra, procurando os fatores contribuintes, e a outra investigação, chamada de investigação judicial, para apuração de responsabilidade e causa. Essa diferença, ela é importantíssima. Lembrando que o professor Calazans faz pergunta, professor Calazans não acusa. Então, tudo que eu vou trazer aqui é tendo como ponto de partida linhas de investigação, jamais apontando
culpa ou responsabilidade a quem quer que seja. Mas nós vamos nortear aqui e mostrar para você como é que uma investigação, quais são os tópicos, as linhas que uma investigação leva em consideração. Não há a menor dúvida que o fator predominante nesse caso são, sim, as condições meteorológicas adversas. E as condições meteorológicas adversas são várias, né? Um wind shear, que é cortante de vento, ou tesoura de vento. Pode ser turbulência, percebe-se que a aeronave passou por forte turbulência. Trovoada, né? Lembrando que eu não vou ser técnico aqui, mas trovoada eu vou explicar aqui, seria uma chuva muito forte, tá? Contendo nuvens pesadas, pode ser rajada e CAT, que eu não acredito. CAT seria Clear Air Turbulence, ou seja, seria turbulência de céu claro. Estes fenômenos, que são condições meteorológicas adversas, comprometem, sim, a segurança do voo. E o ponto principal são os ventos irregulares nesses fenômenos. Quais são os ventos regulares? Os ventos regulares em relação à direção, então, às vezes o vento ele varia muito bruscamente, às vezes não, sempre, muito bruscamente em relação à direção e velocidade. Esse é o ponto principal. Então, todos esses fenômenos que eu citei aqui, eu acredito que a aeronave tenha passado por trovoada, que de uma forma muito simples, é uma chuva muito forte, contendo raios, relâmpagos, trovões e assim por diante. Na minha opinião, eu partiria com né, essa linha de investigação. As autoridades vão definir isso aí. Então, a aeronave correu risco? Vamos lá, então. Então, trovoadas. Então, nós temos aí a formação meteorológica com a presença de raio, né? Então, nós temos nuvens pesadas, normalmente CB, que é cumulonimbus, é uma nuvem muito pesada, aquelas nuvens negras, ou outras variações do cumulonimbus, tendo ali formação de gelo. Olha só que interessante. Algumas nuvens de tão densas, de tão pesadas, têm sim formação de gelo, granizo e assim por diante, ok? Aqui uma coisa muito interessante, eu estou apresentando aqui uma trovoada, uma chuva forte, com granizo, em inglês, hail. Isto é um perigo, porque o granizo, aqui eu tenho foto de uma aeronave, não é aeronave envolvida no acidente, mas granizo, né, são pedras de gelo que podem seriamente, severamente danificar uma aeronave, a sua superfície, o para-brisa e assim por diante, tá? Além do mais, quando uma aeronave passa por uma trovoada, quando tem gelo, que foi o caso dessa aeronave, a gente percebe no vídeo o barulho de gelo batendo na fuselagem é muito forte, até constrangedor. Tá? Então, o que acontece quando a aeronave recebe raio ou gelo? Né? Sem entrar em detalhes, a aeronave tem várias superfícies de comando, superfícies que sustentam o voo, a navegação da aeronave. O motor pode entrar uma quantidade de gelo no motor suficiente para apagar o motor. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas neste voo, um Airbus, duas turbinas, dois motores, um dos motores foi apagado, né? Apagou o pane de um dos motores. Não sei, as autoridades vão ver o que foi que aconteceu. Mas, como houve granizo, a probabilidade do gelo ter entrado na turbina o que entrou, entrou. Mas se foi isso que causou a perda do motor, é que as autoridades aeronáuticas vão levar em consideração. Então, entrar numa formação meteorológica trovoada com trovão, raio, rajada, vento forte e granizo é quase uma queda. A pergunta é: por que a aeronave entrou? Ela poderia ter evitado isto? Então, nós temos aqui, não é aeronave envolvida no acidente, tá? Então, nós temos aqui uma situação interessante, tá? E como a aeronave ela recebe um raio, tá? Não é a aeronave do acidente. Então, quando recebe um raio, uma carga, ou na realidade uma descarga elétrica
interessante, fulminante. É possível que a aeronave consiga o seu voo, continuar o seu voo, ou este raio pode danificar seriamente a aeronave, severamente a aeronave. No vídeo que nós apresentamos, nós vimos que a aeronave recebeu vários raios, na realidade, por onde a aeronave voava, nós vimos ali a presença de vários raios. As autoridades aeronáuticas vão identificar se um dos raios atingiu a aeronave, tá ok? É uma situação complicada essa aqui, tá ok? Essa sim é a aeronave envolvida num acidente, tá? Ela tem o nariz, aí, parte do nariz, que foi até mesmo perdida, né? Nós temos ali pane, a gente percebe ali o windshield, né? O para-brisa seriamente danificado, e com certeza outras partes da aeronave foi também atingida, levando em consideração um ponto importante, que foi um dos motores. Tá? A aeronave pousou em emergência com apenas um dos motores funcionando. No pouso de emergência, o piloto solicitou que os passageiros se colocassem na posição de pouso de emergência, né? Então, a gente vê que não foi um voo fácil, nem para os pilotos, muito menos para os passageiros. E nós podemos aí ver até a perícia do piloto monomotor em situação drástica. Com certeza, o piloto ele foi perito em suportar e superar essa situação. Aqui um outro voo, desculpa, uma outra foto, mostrando a mesma aeronave, a envolvida no acidente, e não tem muitas fotos dessa aeronave, mas, né, com certeza, outras partes foram atingidas. E eu vou falar aqui para que você possa entender esse acidente, e vou explicar o que eu vi acontecer em outros acidentes, como controlador de tráfego aéreo, e alguns casos que eu estudei, alguns casos que eu presenciei. Com análise desses casos análogos, você pode ter uma noção do que pode ter acontecido com esse acidente. Então, aqui aconteceu no Brasil, muito interessante, o Air France 447, também uma aeronave do tipo Airbus, ela caiu, vindo à morte ali todos os ocupantes da aeronave. O Avianca 052, que eu estudei, esse aqui eu vou conversar com mais detalhes, tá? Um outro acidente também, American Little Rock, e esses dois voos últimos que eu tive a oportunidade de trabalhar, sendo que um deles eu estava envolvido como controlador de tráfego aéreo. E o que aconteceu é, sim, intrigante. Lembrando que esses acidentes, ou até mesmo esse caso que eu estou comentando aqui hoje, ele pode ser melhor entendido nos nossos livros que nós escrevemos, 2 livros de minha autoria, sendo que o Avianca 052 está nesse livro da esquerda, Acidentes Aéreos. Ali eu explico, eu estive em Nova York como controlador de tráfego aéreo, visitando ali a torre, o APP do Nova York e o ACC, e conversei com os controladores envolvidos nesse acidente 052. E eu vou comentar aqui algo interessante que pode ter alguma semelhança com essa ocorrência que nós tivemos aqui, ok? Além do mais, nós temos 3 concepções, você fica convidado. Nós temos aí o CSI da aviação, onde eu comento vários acidentes, aspecto jurídico, aspecto técnico, para aquelas pessoas que são leigas ou não da aviação, tá? É totalmente online. Agora, se você é especialista em aviação ou especialista em direito aeronáutico, professor Calazans Online tem 2 cursos, que é o curso de perito aeronáutico e o curso de direito aeronáutico. Nesses 2 cursos, nós amplamente e profundamente discutimos vários acidentes com uma análise técnica e jurídica. Este acidente, essa ocorrência, será também analisada no nosso curso com reunião de peritos, pilotos, especialistas em aviação, muito interessante. Fica aí o convite para você participar do nosso CSI da aviação, você que é leigo, eu vou deixar no final desse vídeo a descrição para que você possa acessar e compartilhar com essa nossa experiência. O Avianca 052,
ele ocorreu em janeiro de 1990. É um voo que saiu da Colômbia, tá, para os Estados Unidos, no aeroporto JFK. Essa aeronave caiu por falta de combustível na final para o pouso, tendo morrido ali mais ou menos a metade dos passageiros, né, mais ou menos 70 pessoas morreram, né? E essa aeronave caiu por falta de combustível? Não, na realidade não foi falta de combustível. Falta de combustível foi também uma das consequências. Mas durante o voo, já em rota, saindo da Colômbia, a aeronave enfrentou condições, né, meteorológicas adversas. Quando ela entra nas mediações de Nova York, ali mais ou menos 200 quilômetros antes de Nova York, as condições meteorológicas estavam severamente degradadas. A aeronave não conseguiu partir para o pouso de imediato, teve que fazer infinitas esperas, né? Tentou o primeiro pouso, não conseguiu, vento muito forte, rajada, o wind shear. Isso fez com que a aeronave arremetesse já com o combustível acabando, e quando ela tenta o segundo pouso, não teve combustível suficiente para prosseguir e completar o pouso, apagando os dois motores e caiu ali nas proximidades da pista, quase pousando. E a pergunta que nós fazemos é esta, e os sobreviventes, né, deram os seus depoimentos, e a pergunta que nós fazemos é esta: por que a aeronave entrou naquelas condições? Teria condições de ter evitado? As condições meteorológicas adversas eram previsíveis? Eram evitáveis? Tá? Esse acidente nós também discutimos com mais profundidade. Tá? Outro acidente também semelhante, American Little Rock, tá? Também discuto nos nossos cursos, ocorreu em junho de 99. Eu faço aqui, olha só que coisa interessante, né? Falei do acidente, a Avianca 052, em 90, aqui em 99, né? Nós temos agora em 2022, e eu vou falar de outros acidentes. Ou seja, as condições meteorológicas adversas é um fenômeno que tem atingido as aeronaves ao longo do tempo. Eu estou falando aqui de aeronave comercial, mas também aeronave geral de pequeno porte, aeronave experimental, também são envolvidas. Então, as condições meteorológicas adversas são um fenômeno que as autoridades aeronáuticas e pilotos precisam levar em consideração, onde quer que seja, Brasil, exterior, aeronave pequena, aeronave grande. Nesse acidente, a aeronave estava saindo de Dallas, né, e indo para outro aeroporto nos Estados Unidos, um aeroporto doméstico, que chama American Little Rock. Por isso que o nome deste acidente é muito conhecido por muitas pessoas como American Little Rock. E aqui é interessante que foi captada a imagem, né? Sem entrar em detalhes técnicos, a gente vê aqui que a aeronave voou em meio às condições meteorológicas gravíssimas. Então, nós temos aqui uma região em vermelho. Essa região em vermelho fala sobre formações pesadas, nuvens densas, podendo ter gelo, granizo, raio, trovoado. A aeronave voou, né, nessa região. E a pergunta que nós fazemos é exatamente essa aqui. Ó. Nós vemos aqui a órbita, né, a rota que a aeronave seguiu, né, e a aeronave foi orientada pelos controladores de tráfego aéreo a não entrarem, né? O controlador de tráfego aéreo sugeriu alternativa. Mesmo assim, a aeronave prosseguiu, né, e resultou em acidente, né, na hora do pouso, devido às condições meteorológicas adversas, rajada, vento forte, né? Então, nós temos aqui trovoada. Trovoada é uma chuva muito forte que provoca rajadas, raios, granizo e outras consequências. Nesse caso, a aeronave não suportou e não conseguiu fazer um pouso com segurança, trazendo à morte ali alguns passageiros. E a pergunta que foi feita por especialistas é esta: sabendo das condições meteorológicas adversas e sendo advertida pelos controladores, por que a tripulação
não mudou esse voo? A pergunta que um dos técnicos de investigação fez foi: a tripulação teria assumido o risco? E essa é a pergunta que nós fazemos no caso que nós estamos analisando. Os pilotos conheciam, a tripulação e os demais envolvidos conheciam a situação, as condições meteorológicas diversas, tinham como evitar? Esta é sim uma boa pergunta a ser feita. Aqui um acidente que ocorreu em um aeroporto que eu trabalhei como controlador de tráfego aéreo. E é uma coisa que eu não sei explicar. Deixa eu apresentar para vocês. Uma tarde de verão, um determinado aeroporto. Por que eu falo numa tarde de verão? Porque no Brasil, principalmente em algumas regiões, tardes de verão são típicas, né? Contendo ali trovoada, CB, nuvens pesadas e assim por diante. E era esse caso. Então, algumas aeronaves, olha só que coisa interessante. Eu me lembro que havia alguns Boeings, então a aeronave alinhava para decolar, e o aeroporto, na verdade, o aeroporto tinha condições meteorológicas favoráveis à decolagem e o pouso. Só que mais ou menos a 5 milhas da decolagem, mais ou menos umas 10 milhas, havia condições meteorológicas severas. E quando as aeronaves alinhavam, o piloto detectava no radar de bordo, né, radar meteorológico de bordo, as condições, não no aeroporto, né, porque, eu repito, o aeroporto tinha condições favoráveis, mas logo em seguida a decolagem, né, o piloto optava, então, por não decolar. E três, mais ou menos, Boeing e Airbus chegaram a alinhar, receberam do controlador de tráfego aéreo autorização para decolar e, tendo em vista as condições meteorológicas adversas, preferiram não decolar esperando as condições melhorarem. Tá? No entanto, contudo, uma aeronave de pequeno porte, sendo alertada pelas aeronaves maiores, olha, pode decolar, só que vai encontrar condições meteorológicas adversas. Uma aeronave de pequeno porte. As aeronaves de grande porte resolveram não decolar. E no controle de tráfego aéreo ali, eu conversei com muitos controladores que estavam trabalhando ali. Calazans, aquele dia foi horrível, muito desvio, que as aeronaves tinham que ser desviadas das formações meteorológicas. Aí aumenta a carga de trabalho do piloto, aumenta a carga de trabalho dos controladores, separação aumenta. É uma situação muito complicada para controlador e para piloto. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: você, se fosse piloto de uma aeronave pequeno porte, decolaria nessa situação? Pois é. A aeronave decolou e enfrentou condições meteorológicas adversas e caiu. Caiu, morrendo mais ou menos 7 pessoas, morrendo todos os ocupantes, piloto, copiloto e também todos os passageiros. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: por que essa aeronave decolou? Foi um voo fatal, foi uma decolagem fatal. Nesse caso específico que eu estou falando, o piloto tinha condições de conhecer a situação, era uma condição previsível e podia ser evitável. As outras aeronaves evitaram. E a pergunta é, por que ele não evitou? Pode ser que tenha uma resposta plausível para essa pergunta. Eu não encontrei. Ok? Um outro voo, que eu chamo de voo ousado, também não entendi. Nesse caso, envolveu um controle de tráfego aéreo onde eu estava trabalhando. O que aconteceu foi o seguinte: o voo em rota, tá? Voo em rota, o controlador de tráfego aéreo no radar detectou condições meteorológicas diversas e estava desviando as aeronaves. Uma aeronave não aceitou o desvio. Nós não entendemos. Ela quis progredir na rota que envolvia ali condições meteorológicas adversas. Essa aeronave estava indo para o aeroporto onde eu trabalhava, também era um Airbus. E essa aeronave ela foi severamente danificada. Repito, severamente danificada. Não caiu, mas eu tive a oportunidade de ver as fotos. Ela não pousou no aeroporto onde eu trabalhava, que era o aeroporto de destino dela. Ela foi para o aeroporto num local próximo aqui.
Interessante que perdeu também o nariz, a gente vê que nós vimos nessa foto do avião, perdeu ali parte do nariz, mesma coisa aconteceu com essa aeronave, e eu fiz a seguinte pergunta, né? Por que que essa aeronave não aceitou o desvio que foi alertado pelos controladores de tráfego aéreo? Houve uma situação muito apreensiva, né? A aeronave pousaria no aeroporto onde eu estava trabalhando, a aeronave declarou emergência, os controladores tiveram que fazer um serviço muito árduo para prestar um serviço, uma assistência para que a aeronave pousasse no aeroporto Alternativa. E quase que a aeronave caiu com aproximadamente 200 pessoas a bordo. E eu faço a pergunta novamente: por que que essa aeronave ela progrediu naquelas condições? Esta é uma pergunta que vai ser feita nesse caso. Lembra-se que eu não tenho resposta para esse caso e nem quero inferir nenhuma pessoa a chegar a alguma resposta. Contudo, estou apresentando aqui linhas de investigação, um raciocínio que serão levadas, né, essas linhas serão levadas em consideração pelas autoridades aeronáuticas. E a pergunta que nós fazemos é esta, clássica: as condições eram previsíveis? Eram evitáveis? Esse é o ponto crucial que vai, sim, balizar toda a investigação. E ali também eu levaria alguns outros pontos em consideração. Vamos ver quais são eles? Serviço de meteorologia, órgãos de controle, tripulação, DOV. DOV, Calazans. Eu vou falar uma coisa muito interessante sobre DOV aqui. Vamos lá. Então, o serviço de meteorologia, ele pôde prever a situação? E essa situação, essas condições, ela foi amplamente divulgada? É isso que precisa saber. Havia boletins meteorológicos suficientes para balizar o piloto, a tripulação e os controladores? Tá? Existem, tá? Eu, como controlador de tráfego aéreo e como piloto, eu já vi situação, condições meteorológicas serem mudadas, alteradas de uma forma muito rápida, sem mesmo que o meteorologista pudesse prever. É muito raro, vamos lá, pessoal, é muito raro. Hoje, com equipamento, tecnologia que o serviço de meteorologia tem, consegue-se, com uma boa previsão, né, uma boa probabilidade, acertar. Eu sou controlador, praticamente aí fui durante mais de 30 anos, e no início da minha carreira, nós vimos que algumas previsões, elas não eram tão acertadas quanto são hoje, tá? Mas nós fazemos essa pergunta: o serviço de meteorologia acertou ou não? Às vezes fez sim um prognóstico muito interessante, mas nós precisamos saber se esse prognóstico, essa previsão chegou aos pilotos. Os órgãos de controle, os controladores envolvidos. Eu faço uma pergunta: onde a aeronave estava voando no momento do voo, era radarizado? Ou seja, o espaço aéreo era coberto, havia cobertura radar? Porque se havia, tá? Eu mostro aqui o radar, tá? Então, o controlador de tráfego aéreo trabalha, aqueles que trabalham com radar, eu fui controlador de tráfego aéreo radar, e nós trabalhamos com essa tela. Claro que não é esse tipo de tela, varia de local para local. Mas, dependendo do radar, tecnologia, é possível que formação meteorológica pesada seja detectada na tela radar do controlador de tráfego aéreo. Assim sendo, se o radar for sofisticado e tiver dispositivo, o controlador consegue ver, né, monitorar a rota da aeronave em relação às condições meteorológicas e promover desvios. É um trabalho árduo, né? Já tive essa oportunidade de fazer isso, né? Mas nós precisamos analisar. No caso em pauta, que eu não conheço detalhe, onde foi exatamente que ocorreu esse fenômeno, se o controlador tinha um radar sofisticado, se os dispositivos estavam em ação.
podendo sim, tá? O piloto, melhor, o controlador, detectar na tela radar, que nós chamamos em inglês de scope, e promover o desvio. Então, vamos supor que aqui, ó, nós temos vermelho. O que é vermelho aqui, ó? Vermelho é a formação densa, podendo ter gelo aqui. Então, nós temos amarelo, menos densa, verde e assim por diante. Então, se o piloto estiver voando, uma aeronave estiver voando nessa rota aqui, cabe ao controlador do tráfego aéreo promover o desvio. Então, eu faço a pergunta, não estou culpando nem meteorologista, nem controlador do tráfego aéreo, nem piloto, mas eu faço uma pergunta. O serviço de tráfego aéreo prestado, havia cobertura radar no espaço aéreo? Havendo cobertura radar, tinha radar que pudesse detectar esse fenômeno? E o piloto ou o controlador poderia ou não? Quando eu faço essa desviar, quando eu faço essa pergunta, eu estou perguntando se o fenômeno era previsível e evitável, tá ok? E a tripulação, tá? Essa pergunta vai ser feita a eles. Vocês sabiam das condições meteorológicas adversas? Da severidade? Pode ter condições meteorológicas adversas, mas o problema não são as condições meteorológicas adversas, é a severidade. Às vezes, né, eu já voei através de chuva forte. Chuva forte não derruba avião. Já voei também por intermédio de turbulência. Estou aqui contando as minhas histórias. Mas a pergunta é: quão severas eram essas condições? A severidade foi levada ao conhecimento da tripulação por intermédio de boletim? A pergunta é: os pilotos sabiam ou não? O fato deles terem pousado em Foz do Iguaçu para ter evitado condições meteorológicas adversas, o que fez com que eles decolassem novamente e enfrentassem condições meteorológicas adversas? Essa pergunta ela precisa ser bem feita e é provável, sim, né? Lembrando que tanto para meteorologistas, controladores e até mesmo piloto, é provável que eles não tinham, pode ser, é uma hipótese, que eles não tinham condições de avaliar. Repito, diante dos equipamentos, tecnologia, essa pergunta ela vai precisar de uma resposta muito bem elaborada, tá? Então, o piloto, né? Nós temos, vou chamar aqui de radar de bordo, tá? Então, o piloto, assim como o controlador de tráfego aéreo, dependendo do radar do dispositivo, pode detectar formações meteorológicas pesadas, o piloto também pode através do radar de bordo, tá? Então, temos aqui, né, formações pesadas aqui em vermelho, tá? Não vou entrar em detalhes, né? Então, tem informação. Então, o piloto ele consegue perceber, notar se o radar estiver funcionando, se tiver radar e se estiver funcionando, tá? Então, ele consegue detectar na sua rota se há alguma formação meteorológica. Então, ele pode prever e pode também desviar ou solicitar desvio para os controladores. O controlador de tráfego aéreo, aqui é o Papatango Delta Charlie Charlie, eu solicito desvio à esquerda para evitar formação meteorológica, ok? I request deviation to avoid formation. E assim vai, ok? Então, fica aí a pergunta. Essas coisas serão, sim, levadas em consideração. DOV. O que é DOV? DOV é o despachante operacional de voo. Infelizmente, é uma profissão muito, muito, muito pouco conhecida, mas é muito importante. Eu achei uma expressão muito interessante que um Dove falou, Carlos, Dove é o piloto que não voa. Então, as companhias aéreas grandes, quem faz toda a navegação também, né, o piloto faz toda a navegação, todo o planejamento de voo. Nós temos aqui a figura do despachante operacional de voo. É um profissional que faz o cálculo do combustível, peso, balanceamento, traça a rota, passageiros, ou seja, é um profissional que eu estimo muito. E esse profissional também, ao planejar a navegação, o voo da companhia, da aeronave, tem que levar em consideração também as condições meteorológicas na rota. E nós fazemos uma pergunta. O DOV, o despachante operacional de voo, qual era o seu conhecimento, quais eram os seus conhecimentos em relação a essa rota, as condições meteorológicas? Então, o DOV, ele é um especialista em navegação aérea, meteorologia, regras de tráfego aéreo,
o profissional valioso dentro da aviação, tá? No caso do Avianca 052, eu não estou culpando o Dove aqui não, tá? Mas no caso do Avianca 052, aquele voo que eu disse que ocorreu em 1990, em janeiro de 1990, quando a aeronave decola da Colômbia e vai até os Estados Unidos, então, durante a rota, o piloto encontrou forte vento de frente, de proa, que trouxe aí um considerável atraso e considerável gasto extra de combustível. Depois a aeronave entra na terminal de Nova York, encontra condições meteorológicas severas, 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 que atrasou ainda mais o voo, tendo como consequência a queda da aeronave. E um dos investigadores perguntou, e o Dove, como foi feito o planejamento desse voo? O despachante operacional de voo, ele levou em considerações as condições meteorológicas adversas na rota e no destino, porque quando o Dove prepara o voo, ele alerta, né? Eu não sou piloto de Boeing nem de Airbus, mas como tripulante extra, como controlador de tráfego aéreo, nós tínhamos a função em alguns voos como tripulante extra. E eu acompanhei muitos voos dentro da cabine, tendo função a bordo, como tripulante extra, e vi infinitos briefings entre Dove e piloto. Achava interessante. Então, o Dove, ele chegava até o piloto, isso, na verdade, até antes do voo, né? Na sala de operações, chegava ali no piloto, com o piloto, tripulação, e explicava todo o voo, as alterações em relação à infraestrutura aeroportuária, condições meteorológicas, regras de tráfego aéreo, funcionamento de auxílios de navegação. Interessante essa figura do Dove. E essa pergunta eu faço, tá bom? Sem, em hipótese alguma, levando em consideração a culpa do Dove. Jamais, jamais. Tá ok? E a responsabilidade jurídica. Aí eu falo como especialista em direito aeronáutico, sou bacharel em direito e especializado, né, pós-graduado em direito aeronáutico e trabalho há muito tempo como perito aeronáutico. Houve um prejuízo aí, né? Vocês viram, né? Houve um prejuízo. A aeronave ficou seriamente danificada. Quem paga a conta? Então, responsabilidade jurídica. No nosso curso de perito aeronáutico, nós vamos discutir quem paga. Penal, né? É possível que tenha responsabilidade penal, principalmente quando há morte ou então lesão grave. Tudo indica que não é o caso desta ocorrência. E também responsabilidade administrativa. Será que, perante os regulamentos da ANAC ou DCEA, claro, estou falando ANAC e DCEA, uma forma similar, mas as autoridades que regulam o tráfego aéreo e a autoridade que regula a aviação, a aeronave descumpriu algum regulamento, se a aeronave descumpriu, o piloto, né, descumpriu algum regulamento, ele vai ter uma responsabilidade que nós chamamos de responsabilidade administrativa. Quem vai pagar esta conta? Parece brincadeira, mas o seguro vai pagar? Os controladores, né? Nos casos que eu citei do American Little Rock e do Avianca 052, essas perguntas foram feitas, tá? Só que lá teve um desfecho mais desagradável. Houve o acidente em si, perda da aeronave e perda de muitas vidas, dezenas de vidas, então as consequências são mais complicadas. Nesse caso, não houve as mesmas consequências, mas houve prejuízo. Quem vai pagar essa conta? Então, é uma pergunta muito interessante que nós vamos trabalhar em nossos cursos. Tá? Para eu responder quem vai pagar essa conta, se é seguro, se é aeronave, se é os órgãos de controle, se é o Estado, se é a União. É uma pergunta que não dá para responder já. Tá? Mas, vamos lá? O caso era previsível, era evitável. Caso for um caso fortuito ou força maior, eu não vou explicar aqui a diferença entre caso fortuito e força maior. Mas esses dois casos são muitas vezes chamado atenção, invocados, para isentar de responsabilidade. Caso fortuito ou força maior, são situações em que não há responsabilidade das pessoas, tá? Como se piloto e demais envolvidos, controladores, fossem isentos por alguma coisa que ocorreu fora do alcance deles, né? Em inglês, né, God will,
God will, vontade de Deus, ou, né? Muito utilizado essa expressão nos Estados Unidos. Foi um God will? Foi um ato, act of God? Foi um ato de Deus? Quando fala foi um ato de Deus, muito cuidado. Que, quando essa expressão é utilizada principalmente nos Estados Unidos, God's will, ou act of God, quer dizer, ó, foi uma coisa realizada que foge ao alcance da vontade do homem, não houve nenhuma conduta voluntária, tá? Então, mas não vou explicar aqui. No nosso curso nós explicamos, mas a pergunta que eu faço é: você, diante do que você viu até agora, foi algo que foge ao alcance da força da vontade humana ou teve aí uma participação humana? Você pode responder. O Rui Stocco, em seu livro de responsabilidade civil, ele tem um capítulo só sobre transporte aéreo. Olha que coisa interessante, ele usa uma expressão nesse livro que eu acho fenomenal. Ele fala o seguinte: na aviação, remotamente, ele usa essa expressão com outras palavras, remotamente, podia-se invocar caso fortuito ou força maior para as condições meteorológicas adversas. Nos dias de hoje, olha só que coisa interessante, nos dias de hoje, com a alta tecnologia aplicada à aviação, é muito difícil invocar caso fortuito ou força maior, pois muitas das condições são, sim, previsíveis e evitáveis. Ele foi perfeito em sua declaração. E nesta ocorrência, essa pergunta ela será feita: era previsível? Foi previsível? Foi evitável? Ok? E aí, vou falar um pouquinho sobre fator contribuinte e causa. Cuidado, cuidado e preste atenção nessa diferença que eu vou fazer aqui. Tá? Existem dois tipos de investigação: investigação técnica, realizada pelas autoridades aeronáuticas investigativas, e a investigação judicial. A investigação técnica, ela não tem finalidade de apurar responsabilidade e nem causa. Então, só analisar o que aconteceu para prever e evitar que outros acidentes ocorram. Investigação técnica realizada pelas autoridades aeronáuticas. A investigação judicial, realizada pelo delegado, promotor e juiz, ela trabalha com outro panorama. Tá? Aí sim, causa. Causa. E apurar responsável. Então, teremos aí, pode, nesse caso, ter dois tipos de investigação. Pode ter dois tipos. Não sei se vai ocorrer, vai depender das autoridades da localidade onde ocorreu. Tá? Investigação técnica vai apurar fatores contribuintes. Agora, eu queria que você prestasse atenção num detalhe. Tá? Todos os casos que eu citei aqui, do voo ousado, da decolagem fatal, do American Little Rock, do Avianca 052, nós não podemos negar, presta atenção, que isso aqui é muito importante. Nós não podemos negar que as condições meteorológicas foram, sim, fatores contribuintes. Inegável. Mas a pergunta que eu faço, presta atenção, foram a causa do acidente? Então, no relatório final das autoridades aeronáuticas, virá lá, né? Fator contribuinte. O que contribuiu? As condições meteorológicas diversas. Mas, cuidado, fator contribuinte não é necessariamente a causa. Vamos pegar daquele decolagem fatal que eu citei, quando o piloto decola sabendo que as condições meteorológicas eram adversas. Tá? A pergunta é: a causa do acidente foram as condições meteorológicas adversas ou a imprudência do piloto já sabendo das condições adversas e mesmo assim decolou? Então nós precisamos muito cuidado, que esse aqui é o ponto principal e a diferença entre a investigação técnica e judicial. O que é contribuinte pode não ser causa. Aí nós vamos fazer uma digressão, um estudo muito legal sobre teoria da conduta. Então, muito cuidado, a aeronave caiu porque o vento estava forte. Não. Às vezes, o piloto não consultou os boletins meteorológicos. Ih, cara, eu nem sabia que estava chovendo lá. Então, negligência, ele deixou de consultar os boletins meteorológicos. Pode ser. Então, se houve negligência, então a causa do acidente não foi as condições meteorológicas diversas.
A causa do acidente foi a negligência do piloto. Repito, enfatizo, em momento algum estou imputando aos envolvidos dessa ocorrência responsabilidade. Estou fazendo pergunta. Então, é muito comum alguns desavisados, não peritos, chegarem a alguma conclusão com um raciocínio técnico, lógico, jurídico equivocado. Então, uma chuva, um trovão, uma trovoada, um raio, pode ter derrubado a aeronave. Ai, Calazans, foi chuva, act of God, foi trovoada, God's will, força maior. Não, não é assim que uma investigação judicial funciona. Tá? Então, nesse caso, né, uma pergunta vai ser feita: qual foi a causa do acidente? Nós não temos a menor dúvida que as condições meteorológicas diversas foram, sim, fatores contribuintes. Saber se foram causas é questão de perícia aeronáutica. Tá ok? Então, eu faço um convite para que você conheça o nosso canal do YouTube. Os nossos cursos estão na descrição, se você quiser participar do CSI da aviação, onde eu discuto com mais detalhes, com mais profundidade. Eu pego um acidente, divido em várias aulas, a discussão jurídica, discussão técnica, muito importante. Tem aí o nosso canal, assine, tá? Se você quiser voar alto, a sua atitude define a sua altitude. Vou com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Você gostou? Comente aqui e divulgue aos seus colegas, aos seus amigos, ok? Um abraço e tudo de bom. Tem mais coisa, hein? Para nós falarmos sobre esse caso aqui. Muitas coisas serão discutidas em nossos cursos. Um abraço e tudo de bom.